Das 159 povoações que existem em Portugal, categorizadas como cidades, apenas algumas delas se podem orgulhar de ter uma equipa na divisão de elite do futebol português. Contudo, se olharmos para a região centro e para o interior do país, facilmente encontraremos muitas cidades sem clubes de primeira. E são essas mesmas cidades que muito pouco têm sido faladas no que concerne a temas desportivos que hoje vão estar aqui em destaque no vídeo do MTL, porque vamos descobrir então as 6 maiores cidades portuguesas sem nenhuma equipa na primeira divisão. Em sexto lugar, temos a cidade de Évora. Há 18 anos que não há uma equipa alentejana na primeira divisão. A última foi o Campo Maiorense, que desde 2013 nem sequer tem equipa sénior. Já o seu vizinho, o quinto município mais extenso de Portugal, Évora, alberga 3 clubes nas raízes da cidade. 2 deles já centenários e outro uma coletividade, o Sport Lisboa e Évora, filial do Benfica. O primeiro, o Lusitano de Évora, representante alentejano com mais presenças na primeira divisão, 14 entre 1952 e 1966, vai regressar aos distritais novamente depois de não conseguir a manutenção no Campeonato de Portugal. Em quinto lugar, Leiria. O futebol leiriense tem vivido anos conturbados desde o escândalo que arrebatou o clube na época de 2011 sob a presidência de João Bartolomeu. 10 anos depois de ter chegado à final da Taça Intertoto em casa contra o Lille, que viria a perder no prolongamento por 2-0, o clube deixou de suportar financeiramente os jogadores, o que culminou com uma rescisão coletiva da maior parte dos atletas, ao ponto de na jornada seguinte contra o Feirense ter ido a jogo com uma equipa inicial de apenas 8 jogadores. A derrota por 4-0 fez com que uma panóplia de júniores ascendesse à equipa principal e fosse à luz representar o clube leiriense, que por sinal faz um jogaço cheio de raça e mística pelos miúdos leirienses, perdendo apenas por 1-0. Todo este processo culminaria com a insolvência da SAD por dívidas que ascendiam aos 13 milhões e meio de euros, sendo o Estado português credor em 3,6 destes, dívida que viria a abster-se. Desde aí, novos representantes da SAD passaram pelo clube com investidores russos metidos ao barulho, alguns deles ainda com processos abertos no Ministério Público Português. Com Nuno Cardoso como presidente, o clube leiriense tenta reerguer-se, estando agora na fase de apuramento para a segunda liga e depois de 2 jornadas, onde na primeira perdeu com o Torriense, conseguiu ganhar ao Vitória de Setúbal na segunda. Quarta cidade nesta lista, Aveiro. Casa de um emblema histórico do futebol português, o Beira-Mar, a cidade dos ovos moles, viu o Clube da Terra ter uma época de 90 de ouro, conseguindo a melhor classificação de sempre, o 6º lugar alcançado em 90-91, seguido do clímax desportivo do clube, a conquista da Taça de Portugal em 1998, quando venceu o Campo Maiorense por 1-0 com o golo de Ricardo Sousa, o filho prodigioso do antigo treinador António Sousa. Esta vitória na Taça levou o clube aveirense à Europa, trazendo competições europeias para o emblemático estádio Mário Duarte, o recinto com o nome do avô de um dos nossos melhores escritores, Manuel Alegre, conquistou o estatuto do palco complicado por fazer a vida negra aos adversários, com o público a escassos metros do terreno de jogo, lembrando a arquitetura dos estádios britânicos. Contudo, tal como em Leiria, foram os problemas financeiros que também levaram o clube mais representativo da cidade para as competições distritais em 2014. Já 5 anos depois, o Beira-Mar passou definitivamente para o Estádio Municipal de Aveiro, depois do antigo Mário Duarte iniciar o seu processo de demolição para dar origem à ampliação do Hospital de Aveiro. Depois de ter começado bem esta temporada, Ricardo Sousa viu a sua equipa perder força, culminando no seu despedimento. O clube aveirense escolheu Manuel Rodrigues para o suceder e conseguir a permanência no Campeonato de Portugal, ele que não o conseguiu, ficando empatado com o Sporting Clube Espinho, mas perdendo no confronto direto. Em terceiro lugar está a cidade do Barreiro. Bem-vindos à margem sul de Lisboa, região de futebol e que na maioria se associa a um clube, o Vitória Futebol Clube de Setúbal. Se rebobinarmos a fita atrás dos registros históricos da primeira divisão, nos anos 60 encontramos uma povoação que causava furor, o Barreiro. Este município era a casa da Companhia União Fabril, a CUF, que durante 2 décadas, de 40 a 60, foi um dos mais competitivos clubes do país e
que hoje em dia é representada em parte pelo Grupo Desportivo do Fabril. Paralelamente, o Futebol Clube Barreirense também foi um grande na primeira divisão na mesma altura, emblemas que rivalizavam com os grandes de Lisboa. Quanto a registros no principal escalão português, os alvirrubros somaram 24 temporadas nesse patamar, estreando-se em 37-38 e apesar de quase uma década de ausência entre 1942 e 1951, foi nos anos 60 e 70 que o Barreirense atingiu o seu auge, conseguindo o quarto lugar na Liga em 69-70, o seu melhor registro até então. Apesar de manterem alguma consistência, sobretudo a meio da tabela, em 1978-79 o emblema acabaria por descer divisão e desde então nunca mais jogou na Primeira Liga. Esta época, o Grupo Desportivo Fabril não conseguiu evitar a despromoção do Campeonato de Portugal, enquanto que o Barreirense mantém-se a competir na Primeira Divisão da Associação de Futebol de Setúbal. E o segundo lugar é ocupado pela cidade de Coimbra. Conhecida pela vida académica, não são só as universidades que são das pioneiras do mundo, porque o emblema que surgiu da ligação entre o Clube Atlético de Coimbra, fundado em 1861, e a Académia Dramática, a tão conhecida Académica de Coimbra, é um dos clubes pioneiros mundialmente, sendo fundado em 1887. O emblema que desde aí alterna entre a primeira e a segunda divisão portuguesa, tendo registado o seu momento áureo em 2012, quando conquistaram a Taça de Portugal sob o comando de Pedro Emanuel. Contudo, a Académica não é o único clube da cidade, porque o União de Coimbra, que agora milita na divisão de honra da Associação de Futebol de Coimbra, também já pisou os palcos da primeira divisão portuguesa. Em virtude desta rivalidade histórica, será criada uma taça por empresas que patrocinam os dois emblemas com o intuito de manter vivo o derby da cidade de Coimbra. O jogo será realizado a partir da próxima temporada. E por último, falar da cidade de Setúbal. A época de 2019-2020 foi negra para a cidade sadina. O Vitória, que é enorme e é de Setúbal, deixou de andar entre os maiores do futebol português. Quando na última jornada da Primeira Liga, Lito Vidigal e os seus jogadores conseguiram a manutenção o ano passado, a festa saltou dos relevados para as ruas de Setúbal. Os adeptos quiseram festejar a manutenção com a equipa, mas estavam longe de saber que uns dias depois a felicidade ia dar lugar à angústia e ao medo. A Liga Portugal não aceitou a inscrição do clube sadino por incumprimento das regras e condenou-o a uma descida de 2 divisões. O Clube de Setúbal foi um dos 8 fundadores do Campeonato Nacional da Primeira Divisão em 1934-1935, tendo-se ficado logo na primeira temporada em 5º lugar. Os anos 60 foram gloriosos, tempos estes do Super Vitória, como escrevia o Diário de Notícias da altura, e em 71-72 quase chegou ao título com José Maria Pedroto no banco e Jacinto João, Félix Mourinho e José Torres em campo. O efeito ioiô só parou no início do século XX. Em 2007-2008, os sadinos, liderados por Carlos Carvalhal, ficaram em 6º lugar, foram à final da taça, perderam com o Porto e conquistaram a Taça da Liga frente ao Sporting. Desde que regressou ao convívio entre os grandes, em 2004-2005, que o fado do Vitória era sempre o mesmo, a luta pela permanência. Agora, a luta é mesmo pela ascensão e pelo regresso aos grandes palcos do futebol português. Campeões, falámos de emblemas com muita história no futebol português neste vídeo, mas a verdade é que estas são apenas 6 cidades portuguesas, havendo uma quantidade enorme delas restantes que não também nos debruçamos. Por isso, quando falamos neste assunto, que cidade portuguesa te vem à memória? Segunda pergunta, destas 6 cidades, qual achas que terá mais rápido uma equipa novamente na Liga NOS? Quero saber as tuas ideias, por isso partilha aqui embaixo na caixa de comentários. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.